mês de abril, nesse mês de abril, nós trabalharemos com prisões provisórias e as medidas cautelares. Eu até também vou estar sempre deixando material para vocês lá no Moodle. Lá tem um material também, aula 1, vai ter lá um material para você passar os olhos, né? Para você acompanhar, para a gente poder ir alimentando você de material, de resumo, né? De modelos de peça, para que você possa nos acompanhar aí à distância, tá bom? Então, sempre vai ter a aula aqui, consequentemente, o material lá no Moodle, para que você possa fazer uma leitura, né? E, eventualmente, exercícios para que vocês possam também fazê-los, né? É necessário fazer os exercícios até para que a gente possa ir corrigindo as estruturas de peça. Hoje, nós não deixamos exercícios, até porque é o primeiro encontro nosso, o pessoal está se acostumando, né? As aulas vão ser no horário das aulas, então as aulas vai ser 8 horas, 8 e pouco. Eu espero que vocês estejam aqui, tá? Até porque não tem como ser outro dia, outro horário, já que eu tenho aulas em outros lugares e as 2 últimas aulas é com o pessoal do segundo ano. Então não dá para marcar em outro momento, tá bom? Então avisem o pessoal que as aulas vão ocorrer, né, no horário da nossa aula normal. Então, dentro dessa conversa primeira nossa aí, o assunto da nossa aula, então, hoje é prisões provisórias e medidas cautelares. E as peças, né, que eventualmente nós temos nesse contexto, né? Lembrando que nós temos mudança nas prisões provisórias, com o pacote de crime, né? Com a legislação de 2019, que entrou em vigência agora em janeiro, e várias alterações pontuais aí, que nós vamos conversar com vocês, e nós temos também, além das prisões provisórias, das medidas cautelares, nós temos também a chamada audiência de custódia, né? Que não é uma novidade, não foi trazida agora, nós já temos aí quase 2 anos e um pouquinho, da realização de audiência de custódia, mas que agora foi inserida definitivamente dentro do Código de Processo Penal e, portanto, é uma realidade dentro do Código de Processo Penal. Então, a gente também vai falar um pouquinho sobre o funcionamento dessa audiência de custódia, qual é o objetivo dela, para que ela serve, né? O que nós devemos, qual é a postura do advogado dentro dessa audiência, né? O que o advogado eventualmente deve fazer e qual é a postura dele dentro de uma audiência de custódia. Tudo bem? Então é essa a ideia que nós vamos conversar com vocês nesse mês de abril, comecinho do mês de maio lá. A gente vai falar sobre prisões provisórias, medidas cautelares e, eventualmente, audiência de custódia. Para começar, né, para a gente começar pensando, para a gente relembrar, para a gente começar trabalhando, o primeiro ponto que eu preciso falar com vocês. Qual é a diferença das chamadas prisões provisórias, das chamadas prisões pena, né? O que se diferencia uma da outra? A prisão provisória, ou melhor dizendo, as prisões provisórias, são aquelas que acontecem durante o curso do processo. Então, é a prisão em flagrante, é a prisão preventiva, pode ser uma prisão temporária, pode ser uma prisão que o juiz decreta no momento que ele dá a sentença, mas que ainda é passível de recurso, pode ser na decisão do plenário do júri, na decisão de pronúncia, ou mesmo na sentença lá dos crimes dolosos contra a vida, dos procedimentos dolosos contra a vida, o juiz também eventualmente pode decretar a prisão, mas ainda é possível um recurso. Então, nós temos 5 modalidades de prisões provisórias dentro do mundo processual penal. A primeira e mais famosa delas é a prisão em flagrante. A segunda, também muito importante, é a chamada prisão preventiva. A terceira é a prisão temporária. E aí a quarta, aquela prisão que é decretada na sentença de primeiro grau, ou mesmo no próprio acórdão, mas é passível de recurso. E ainda a prisão provisória, que decorre lá no procedimento do júri
na decisão de pronúncia também é possível a decretação pelo magistrado de uma prisão que ainda pode ser objeto de questionamento por intermédio de um recurso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a prisão provisória é aquela que acontece antes da sentença condenatória transitada em julgado. Né? É diferente da prisão pena, aquela que dá início à execução da pena. Né? Então, o marco aí é prisões provisórias, aquelas que decorrem na investigação, que acontecem na investigação policial, ou aquelas que acontecem durante a tramitação do processo, ou eventualmente até a tramitação do recurso. A prisão-pena é aquela que o sujeito já foi condenado definitivamente e, portanto, nós teremos o início do cumprimento da pena, o início da execução da pena. Nós não iremos tratar aqui sobre as prisões-pena, né? As prisões que decorrem de uma condenação criminal definitiva, nós falaremos com vocês lá no quinto ano, nas atividades de prática. Aqui no quarto ano, nós trabalharemos só com as prisões-penas. Bom, quando a gente fala, então, de prisão-pena, flagrante, preventiva, temporária, que são essas três que nós vamos conversar, já que elas decorrem ou acontecem durante a investigação e durante o processo, eu preciso lembrar que nós temos várias garantias constitucionais, principalmente descritas lá no artigo 5º da nossa Constituição, que faz parte lá do rol de cláusulas pétreas. Né? Nós temos inúmeras garantias lá. Uma das garantias constitucionais que nós temos, e que é objeto de discussão, de debate a todo momento, é o chamado princípio da presunção de inocência. Lembra que nós conversamos com vocês aí, e que vocês eventualmente já devem ter visto as discussões do Supremo em tocante ao princípio da presunção de inocência? Uma outra garantia constitucional é a exigência também da devida fundamentação. Né? Hoje, inclusive, o artigo 315 do Código de Processo Penal foi alterado com a legislação do pacote anticrime e ele trouxe lá as lições do Código de Processo Civil para dentro do Código de Processo Penal, exigindo do juiz criminal, no momento que ele decreta, no momento que ele converte o flagrante em preventiva, ou no momento que ele decreta a preventiva, uma fundamentação muito bem feita. Né? Isso é novidade dentro do artigo 315 do seu Código de Processo Penal, trazido justamente com o pacote anticrime. Então, é uma garantia também, não só da Constituição Federal, mas é uma garantia também no Código de Processo Penal. Então, essas garantias, né, essas duas, presunção de inocência e o princípio de que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, são garantias dentro da prisão provisória. Tem outras garantias? Tem inúmeras, né? Quais são outras garantias aí, Cláudio? Do preso provisório. Por exemplo, ele tem direito à integridade física, moral, né? Ele tem direito, preso provisório, à assistência de um advogado, ele tem direito a comunicar aos seus familiares ou alguém indicado, né, que ele venha indicar, né? Ele tem direito ao direito de silêncio, né? Ele tem direito à identificação e os motivos da prisão dele, né? Ele tem direito a que a prisão, de uma maneira geral, seja produzida de maneira, aconteça de maneira lícita, né? Então, qualquer tipo de abuso realizado pode ser proibido, pode ser proibido. Inclusive, recentemente, agora, no ano passado, tem a legislação de abuso de autoridade, lá no artigo 9º, que também proíbe e, de uma certa maneira, penaliza o agente, né, a autoridade que promove uma ilegalidade no ato da prisão. Então, se você fizer uma leitura lá do artigo 5º da Constituição, eu vou deixar o material para vocês também, para vocês passarem os olhos, vocês vão perceber a quantidade de garantias constitucionais que o preso provisório tem. Né? Todas essas garantias que eu acabei de narrar para os senhores, elas têm fundamento constitucional. Direito ao advogado, direito ao silêncio, direito à comunicação de um familiar, direito à integridade, direito ao silêncio,
direito a não ser preso de maneira ilegal, direito à liberdade provisória quando a lei permite, né? Então, todos esses direitos são direitos constitucionais, né? Então, quando a gente fala de prisões provisórias, quando nós falamos de prisões que acontecem durante o inquérito, durante o processo, né, há necessidade de valorização desses princípios e na maioria das peças que nós, advogados, vamos trabalhar, nós vamos sempre indicar essas garantias constitucionais que estão, na maioria das vezes, previstas aí no seu artigo 5º e também na legislação processual penal. Bom, sabendo disso, então, que as prisões provisórias, flagrante, preventiva, temporária, né, aquelas que são decretadas na sentença, passível de recurso, aquelas que são decretadas na pronúncia, que ainda também é passível de recurso, são as 5 modalidades de prisões provisórias. Elas estão cercadas por essas garantias constitucionais. Vamos começar a pensar na primeira forma de prisão provisória que nós temos no sistema. Qual é a primeira forma de prisão provisória que nós temos? É a famosa chamada prisão em flagrante. E a prisão em flagrante, dentro do seu Código de Processo Penal, ela está lá no artigo 301, 302 em diante, aí, até mais ou menos o artigo 310 do seu Código de Processo Penal, você vai encontrar as regras relacionadas à prisão em flagrante. Diz lá o Código de Processo Penal que qualquer um do povo pode realizar a prisão. O cidadão comum pode de efetuar a prisão em flagrante quando se depara com alguém em todos os momentos, em todas as suas circunstâncias. Então, eventualmente, se permite ao cidadão também a realização da prisão em flagrante nos termos do artigo 301 do seu Código de Processo Penal. Bom, então a prisão em flagrante, ela acontece, ela pode acontecer, né, quando alguém se depara, quando alguém encontra alguém efetivando a prática de um delito, né, o que é muito comum, né? Nós temos aí inúmeros exemplos de situações onde o sujeito pode ser preso em flagrante, né? Quando ele está cometendo algum dos verbos lá do artigo 33 da Lei de Drogas, prisão em flagrante. Quando alguém está portando uma arma de uso restrito ou de uso permitido, mas não tem autorização para portar essa arma, prisão em flagrante. Quando alguém é pego praticando um furto, né, um roubo, né, ou eventualmente está em posse, né, de substâncias proibidas, como é o artigo 275 do Código Penal, tudo isso são situações que autoriza a efetivação da chamada prisão em flagrante. Mas se a gente olhar um artigo aí, o artigo 302 do seu Código de Processo Penal, você vai perceber que no artigo 302 ele fala das situações mais comuns onde alguém pode ser preso em flagrante. Então, eu tenho o que nós chamamos de flagrante real, né? O flagrante próprio, que é o flagrante real, o flagrante impróprio, o flagrante presumido, né? Que é o artigo 302 do seu Código de Processo Penal. O que é o flagrante próprio, o flagrante real? É o típico caso do condutor de um veículo automotor que encontra-se embriagado, né? E ele é flagrado embriagado dirigindo o seu veículo. É o tipo de flagrante próprio ou real. Na blitz, ele é parado, eventualmente sopra lá o bafômetro e constata-se que ele está embriagado na condução do seu veículo automotor. Flagrante próprio. Ele é pego na prática do crime. Ou, eventualmente, no flagrante, no inciso 2 aí do artigo 302, ele é pego logo após, mediante perseguição, após ele ter praticado um crime. Exige aí a prisão em flagrante, a imediatidade, né? Exige
a perseguição, né? Existe aí um lapso temporal que é logo após, então o sujeito tem que ser preso logo após a prática do crime e, eventualmente, existir aí o contexto da perseguição, que é o chamado flagrante impróprio. Ou nós temos também o flagrante presumido, né? Que decorre quando o sujeito é flagrado, muitas vezes, com papéis, instrumentos, armas e objetos relacionados à prática do crime. Logo depois, ele é flagrado com esses objetos que o relacionam, né? Que o vinculam à prática de um eventual crime. Então, são situações aí do artigo 302, são situações que a lei permite a realização da prisão em flagrante. Tem outras situações? Tem pelo menos lá na lei do crime organizado, né? Lá na lei de 2013, vale a pena você dar uma olhada nessa legislação. Lá tem ações de controle, né? Meios de controle lá que a autoridade policial lança a mão nas investigações. E lá tem o que a gente denomina de flagrante prorrogado, flagrante retardado, né? O que é esse flagrante prorrogado, retardado, diferido, né? Que é uma ação de controle da polícia nas investigações. Esse flagrante prorrogado, a ideia é o seguinte, eu acabei de dizer para vocês que quando a autoridade policial se depara com alguém praticando crime, é dever dela realizar a prisão, ou ela eventualmente deve agir. Só que em determinadas situações, permite não só a legislação aí, a legislação da organização criminosa, mas também, por exemplo, a lei de drogas, e a autoridade policial possa esperar o momento mais oportuno para efetuar a prisão em flagrante, justamente para combater a organização criminosa. Se for feita a prisão agora, pode ser que as investigações tenham problemas. Então, nesse sentido, esse flagrante prorrogado, essa prisão em flagrante prorrogada, diferida, controlada, o delegado, comunicando o juiz e muitas vezes o Ministério Público, pode escolher um momento mais oportuno, né, dentro de uma investigação policial para que ele venha efetuar a prisão de flagrante. Né? É típica dos filmes americanos de Hollywood, né, onde tem lá as investigações, né, o sujeito aí acompanha o criminoso, né, a infiltração de policiais, que também faz parte aí da legislação de organização criminosa, que permite a infiltração de policiais, para eventualmente combater, atacar a organização criminosa, no sentido de escolher o momento mais oportuno para efetuar as prisões. Né? É uma discricionariedade que é dada à autoridade policial para que venha efetuar melhor e mais efetiva a investigação policial. Então, flagrante próprio, impróprio, presumido, lá do artigo 302 do Código de Processo Penal. Aqui, o flagrante retardado, prorrogado, diferido da legislação de combate à organização criminosa. E eu ainda tenho, por exemplo, o flagrante esperado, né? Ele se relaciona muito a essa ideia do flagrante prorrogado, né? É o flagrante onde a autoridade policial acompanha o desenrolar do crime para efetuar a prisão no momento adequado, no momento oportuno. Tem muita relação aí, muito próximo desse flagrante prorrogado, do flagrante retardado. Então, são as modalidades permitidas pelo sistema processual, pela legislação processual. Em todas essas circunstâncias e situações, a autoridade deverá efetuar a prisão em flagrante daquele do criminoso que é encontrado na prática ou logo após, logo depois da execução de um delito. Joia? É o que o sistema permite. Lembrando que a própria Constituição estabelece lá que ninguém será preso no Brasil, a não ser em flagrante delito ou por ordem judicial devidamente fundamentada. Então, a prisão em flagrante é uma das possibilidades que o nosso sistema tem para que se efetue, eventualmente, a prisão em flagrante de alguém. Bom, conhecido, então, os artigos aí 301, 302, as espécies de prisões
ou a espécie em particular da chamada prisão em flagrante, também é necessário lembrar que hoje o preso em flagrante estabelece a lei que ele será conduzido para a realização da chamada audiência de custódia. Mas antes de eu falar da realização da audiência de custódia, nós temos também aí, a partir do artigo 303, 304, mais ou menos lá, 305, 306, toda uma formalidade para organizar o que nós chamamos de auto de prisão em flagrante. Então, assim que é conduzido o preso até o delegado de polícia, né, até a autoridade, até a polícia judiciária, o delegado de plantão, como regra, ele vai confeccionar um documento muito importante que se chama auto de prisão em flagrante. Eu vou deixar para vocês lá no Google Meet o modelo de auto de prisão em flagrante para que você passe os olhos lá e veja as formalidades que a autoridade policial tem, né? Como é que ela realiza esse auto de prisão em flagrante. Lembrando que nesse auto de prisão em flagrante, necessariamente o delegado tem um prazo também, um prazo não favorito, mas um prazo de 24 horas para entregar ao preso um documento importante que se chama nota de culpa. O que é essa nota de culpa no auto de prisão em flagrante? É informar o preso em flagrante o porquê ele está sendo preso e quem o está prendendo, né? É o direito que o preso tem, né? Especialmente aqui no nosso caso, o preso em flagrante, é o direito que ele tem, o preso, de conhecer a autoridade que o está prendendo e os motivos dessa prisão. Isso tudo é fornecido ao preso mediante, dentro do auto de prisão em flagrante, dentro de um documento que se chama nota de culpa. Cláudio, mas como é que começa esse auto de prisão em flagrante? Geralmente o auto de prisão em flagrante é um documento formal que é construído aí pelo delegado e pelo escrivão de polícia, onde o delegado vai narrar primeiro que ele está tomando conhecimento do crime e que o preso está sendo conduzido até ele, geralmente pela autoridade policial. E aí ele dá abertura da abertura com o auto de prisão em flagrante, determinando muitas vezes a abertura e eventuais diligências. Mas o que ele vai fazer aí nesse auto de prisão em flagrante, que inclusive hoje é digitalizado, tá? Ele é digitalizado. Nesse auto de prisão em flagrante, o delegado vai colher o depoimento da vítima, né? Eventualmente colher depoimento de testemunhas, né? E geralmente as testemunhas são os próprios policiais que são ouvidos no auto de prisão em flagrante, né? E vai eventualmente interrogar o preso e eventualmente vai questioná-lo sobre a prática do crime, né? Inclusive, se o preso tiver filhos menores, né, ou com deficiência, né, poderá, segundo a modificação legislativa, que o preso, por ordem judicial, seja autorizado a ficar em prisão domiciliar, tá? Isso é uma novidade dentro das diretrizes aí do auto de prisão em flagrante. Uma outra coisa importante aí no auto de prisão em flagrante é que, eventualmente, o delegado, para crimes que a pena não supere a 4 anos, o delegado pode libertar o preso mediante a fixação de um valor de fiança e o pagamento, o recolhimento dessa fiança. Isso também pode acontecer dentro do auto de prisão em flagrante. E aí, muitas vezes, o delegado vai determinar desse auto de prisão em flagrante a realização de perícias, exames, né? Às vezes, o exame provisório de constatação de que a substância apreendida é uma substância proibida, é uma substância proibida no nosso sistema. Então, tudo isso faz parte da confecção do chamado auto de prisão em flagrante, né? Inclusive, dentro da construção desse auto de prisão em flagrante, é questionado muitas vezes ao preso se ele tem um advogado, e
muitas vezes ele quer que se comunique, né, que seja comunicado esse advogado para que ele venha acompanhar a construção desse auto de prisão em flagrante. Inclusive, estabelece a lei aí o chamado direito de entrevista. O que é esse direito de entrevista, que já caiu por algumas vezes no exame de ordem? É o direito que o preso tem de conversar com o seu advogado de maneira reservada. Uma outra questão importante aí é a permissão que a súmula vinculante número 14 confere aos advogados, como prerrogativa dos advogados, o acesso aos documentos, né? O acesso ao auto de prisão em flagrante, né? O acesso aos documentos para que o advogado possa realizar suas anotações e, eventualmente, construir a sua defesa. Uma das questões que, eventualmente, se coloca é se o preso em flagrante ele deve já falar com o delegado ou ele deve se reservar o direito de só falar perante o juiz. Essa é uma questão tormentosa, né? Uma questão problemática no mundo da prática. Por que é problemática? Porque alguém que é inocente, ele, na verdade, faz parte de um bom senso de que ele quer necessariamente contar o que aconteceu, a sua versão dos fatos. Só que, às vezes, né, a situação é tão complexa que também é direito do preso se manter em silêncio e se reservar no direito de só falar em juízo. Mas sempre é uma questão, às vezes, problemática, né? Às vezes é interessante você já construir os seus argumentos de defesa no momento que você é preso, né? No momento que você vai ser ouvido dentro do auto de prisão em flagrante. Justamente para já contar a versão dos fatos, né? Já falar com a autoridade e demonstrar sua boa-fé, demonstrar sua inocência. Isso faz parte do bom senso, faz parte de um critério de bom senso. Bom, mas é lógico que isso vai depender muito do contexto, da situação, né? E, eventualmente, é importante a presença do advogado no momento da realização do auto de prisão em flagrante, é importante não só para o preso, mas também para a legalidade dessa prisão. Bom, e uma das funções, já que a gente está falando que o advogado tem essa missão importante, né, que é consultar e ter acesso ao seu cliente no momento que é confeccionado o auto de prisão em flagrante, é importante a gente destacar que existem situações onde nós teremos ilegalidades nesse ato de prisão e no próprio auto de prisão em flagrante. Ué, Cláudio, espera aí. Então, pode acontecer vícios nessa prisão? E quem é que controla esses vícios? No primeiro momento, a própria autoridade policial, o próprio delegado, né? O próprio advogado, a sua missão fazer esse controle. E olha que interessante, a Constituição Federal, desde 1988, ela tem lá o que nós chamamos de inciso 65 do artigo 5º da Constituição. Faz parte, portanto, do rol de direitos humanos. O que fala esse artigo 5º, inciso 65 da Constituição? Fala que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pelo juiz. Olha que importante isso, hein? O artigo 5º, inciso 65 da Constituição, ele é claro, então, em dizer que a prisão ilegal, olha o adjunto adverbial de tempo e modo, né? Será imediatamente relaxada pelo juiz. Significa, então, que a prisão ilegal, ela gera, sem dúvida nenhuma, um comprometimento desse poder que é conferido ao Estado, né? Desse poder que o Estado tem, mesmo prendendo antes da sentença definitiva, né, da condenação definitiva, mesmo em tese, violando lá o princípio da presunção de inocência, no nosso contexto, o Estado tem essa prerrogativa, mas também tem um ônus, né? Tem um compromisso de realizar as prisões ou a prisão em flagrante, obedecendo todas as formalidades legais e as formalidades presentes na Constituição, já que o juiz poderá e deverá relaxar aquela prisão que ocorreu de maneira
maneira arbitrária, que ocorreu de maneira abusiva, que aconteceu de maneira ilegal. Dá exemplo para mim, então, Cláudio, de situações onde essa prisão em flagrante pode ser viciada, né? Em situações onde pode acontecer a ilegalidade dessa prisão em flagrante, que é permitida, mas que ela pode ser declarada ilegal. Bom, a primeira ilegalidade que nós temos é quando a violação às garantias constitucionais do preso, né? Quando existe aí afronta ao rol de direitos humanos que o nosso artigo 5º estabelece. Dá um exemplo para mim. Quando o preso, por exemplo, é agredido, né? Cláudio, mas pode usar força? Deve, se o preso reagir, né? O policial tem lá a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de um direito, né? O policial tem a permissão para usar a força, inclusive usar as algemas, né? Existe permissão lá na súmula vinculante número 11, para que a autoridade policial venha a utilizar os meios necessários para efetuar a prisão. O que não pode é a tortura, o que não pode é o abuso, o que não pode é a violação à integridade física e à integridade moral do preso sem justa causa. Aí não pode. Quando acontecer essa ideia de afronta aos direitos do preso, nós estaremos diante a ilegalidade da prisão e, consequentemente, também do auto de prisão em flagrante. Tanto que na audiência de custódia, os juízes, nos questionamentos ao preso, uma das perguntas que é feita é justamente essa. O senhor foi agredido, né? Pergunta ao preso, né? O senhor sofreu alguma violação, alguma agressão no momento que o senhor foi preso? Porque se eventualmente ocorreu essas agressões, essa violação, pode ocorrer a ilegalidade da prisão. Bom, então, se isso acontecer, tortura, né? Nós teremos também a ilegalidade da prisão realizada, né? A ilegalidade da prisão em flagrante. A prova é ilícita, né? A prisão foi feita mediante provas produzidas de maneira ilícita. Dá exemplo para mim. Interceptação telefônica sem ordem judicial, né? Violação também à Constituição Federal, violação à lei de 1996, né? Que recentemente também foi alterada. Há, portanto, também a violação, a colheita de prova ilícita, dando origem à ilegalidade da prisão. Também nós teremos aí um exemplo onde o flagrante está contaminado, onde o flagrante tem lá problemas. Então, muitas vezes a violação às garantias e aos direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, um dos efeitos disso é gerar a ilegalidade da prisão, em especial da prisão em flagrante. Bom, o que mais? Outra coisa também, outra situação também muito, vou falar comum, mas uma outra situação que pode acontecer é quando não existe o estado de flagrância. Eu acabei de falar para vocês das situações lá do artigo 302, né, e também lá da legislação da organização criminosa, onde são situações onde a legislação e o sistema penal permite a prisão em flagrante. Fora dessas situações, as prisões são ilegais, ou a prisão em flagrante é ilegal. Então, o sujeito é pego muito tempo depois, sem qualquer situação que vincule a prática do crime. O flagrante é arbitrário, o flagrante é ilegal. O sujeito não foi pego praticando crime e nem diante as situações que permitiria a autoridade policial a realizar a prisão. É o que nós chamamos de falta do estado de flagrância. A falta do estado de flagrância também torna a prisão em flagrante ilegal. Muitas vezes, os policiais, às vezes, pode acontecer de tentar forçar um estado de flagrância, né, para tentar efetuar a prisão daquele perigoso criminoso, né? Se não prender agora, não prende mais. Aí também nós temos o chamado flagrante preparado, né? Inclusive, tem uma súmula do STF, que é a súmula 145 do STF, que já constata a ilegalidade da prisão em flagrante, né? São situações que também comprometem a prisão em flagrante. A falta do estado de
flagrância. Então, exemplos aí de situações que comprometem a prisão em flagrância. Violação a direitos humanos, violação a direitos fundamentais, né? Nós temos aí a falta do estado de flagrância, né? Uma outra questão importante, né? Muitas vezes o preso não é entregue a ele, muitas vezes não, hoje é muito difícil de acontecer, mas se eventualmente não for entregue ao preso a nota de culpa, também há violação ao flagrante. Hoje nós temos uma novidade aí com o pacote de crime, quando não se realiza a audiência de custódia e não há justificativa para a não realização. Ou seja, quando não ocorre a audiência de custódia sem justificativa. Também há violação e pode comprometer a prisão em flagrante eventualmente executada, né? Quando se demora muito, o sujeito fica muito tempo preso, né? Extrapola o prazo, que hoje é um prazo pequeno, né? 24 horas, o preso em flagrante deve ser conduzido imediatamente à realização da audiência de custódia, né? Na verdade, não é bem esse o prazo da duração da prisão em flagrante, mas como hoje nós temos aí um prazo fixado na lei para que a audiência de custódia aconteça o mais rápido possível, né? Nós temos também situações onde o sujeito permanece ou pode permanecer preso em flagrante sem a realização da audiência de custódia, sem que essa ausência da realização da audiência de custódia seja justificada, né? Por exemplo, agora nós estamos tendo problema, né? Com a pandemia, né? Eventualmente essas audiências de custódia ou estão acontecendo online, né, do jeito que a gente está fazendo aqui, ou eventualmente seria uma justificativa para que essa audiência não aconteça, plausível, né? Uma justificativa plausível. Isso também, a falta dessa audiência de custódia pode comprometer também a prisão em flagrante. Bom, uma outra situação, a não entrega da nota de culpa, né? A não presença do defensor, muitas vezes pode eventualmente comprometer esse direito de entrevista do preso, né? Esse direito de ser aconselhado pelo seu advogado de confiança é uma outra situação interessante, né? O chamado flagrante preparado, que eu acabei de falar, segundo a súmula 145, também são situações onde podem contaminar esse ato e esse auto de prisão em flagrante, que é, na verdade, o início de abertura da investigação policial, do inquérito policial. Para a gente quase finalizar a nossa aula, até porque esse meio de a gente se encontrar tem que ter duas coisas, na verdade, três coisas. Ela não pode ser aulas longas, né, porque você não assiste, né? A gente já está percebendo que você só entra e não assiste a aula, então é uma mensagem bem objetiva, bem rápida. Segunda coisa que eu preciso que você me ajude nas nossas aulas. Assim que a gente for entregando os exercícios, preciso que você também os faça, né? Para a gente poder contextualizar com a nossa aula de prática, né? E a terceira coisa, então, assistir às aulas, eventualmente fazer os exercícios. E a terceira situação que essas aulas também demandam é oportunizar o aluno a tirar dúvidas, né? E essas dúvidas podem ser tiradas você clicando aí no seu áudio, né? Ou eventualmente pelo chat. Você pode também ir lá no chat, aí no seu canto da sua folha, da sua página, e você pode fazer as perguntas para a gente responder. Então, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, né? Nós já estamos aí há quase 50 minutos, para finalizar, o que vai acontecer? O sujeito que é preso em flagrante hoje, né? Assim que o auto de prisão em flagrante é confeccionado, diz a lei processual penal que em prazo de 24 horas, o preso e esse auto de prisão em flagrante vai ser encaminhado para a realização da audiência de custódia. E aí eu tenho um artigo que eu preciso que você anote no seu material de estudo, né? Que é o artigo 310 do seu Código de Processo Penal. Esse artigo 310, eu não vou dizer, Guilherme, que a falta de comunicação à família por si só. A regra, se a gente utilizasse a Constituição como parâmetro mesmo,
acredito que isso poderia gerar problemas sim, tá? Mas cabe ao advogado alegar. A jurisprudência não vem dando muita bola para essa falta de comunicação da família. Mas você, como advogado do preso, você deve avaliar se isso foi feito, tá? Até porque, né, para que as prisões não aconteçam como aconteciam lá no regime militar, né? O sujeito era preso, ninguém sabia da sua prisão, as pessoas não tinham acesso ao preso, né? E as prisões, na verdade, eram utilizadas como instrumento de tortura. Nós não podemos mais admitir isso dentro do rol de direitos humanos que nós aderimos, dentro dos tratados internacionais de direitos humanos, dentro da nossa Constituição garantista, né? Isso não é mais permitido atualmente, né? Então, como regra, a comunicação aos familiares ou alguém que o preso indicou, é importante que se faça assim, tá bom? Bem, ainda pensando nisso aí, Guilherme, então o artigo 310 do seu Código de Processo Penal é um artigo muito importante para as nossas conversas aqui que nós teremos no mês de abril. Então, eu gostaria muito que você entrasse no seu computador depois, entrasse no seu Vadimeto, né? Lembrando que tem alterações aí, parágrafos foram incluídos aí no seu artigo 310, agora, finalzinho de 2019, início de janeiro de 2020, o pacote anticrime, né, a legislação anticrime, incluiu, modificou o artigo 310. Claudio, mas por que o artigo 310 é importante para a nossa conversa hoje sobre prisão em flagrante? Porque o artigo 310 fala o seguinte, que o juiz, muitas vezes, na audiência de custódia, pode tomar 3 condutas. Então, olha, vou repetir. O artigo 310 fala sobre as condutas que o juiz deve tomar, eventualmente, numa audiência de custódia. Então, assim que é feito o auto de prisão em flagrante, o preso e o auto de prisão em flagrante é disponibilizado para o juiz lá da audiência de custódia para que ele verifique 3 possibilidades. 3. A primeira possibilidade, olha, artigo 310, inciso 1º. Se a prisão for ilegal, a prisão em flagrante for ilegal, o que o juiz deve fazer? Relaxá-la, conforme o artigo 5º, inciso 65. Por isso que eu falei para você que o artigo 5º, inciso 65 da nossa Constituição e o artigo 310, inciso 1º, tem uma relação muito próxima. Bom, então a primeira coisa que o juiz vai avaliar na realização do flagrante é se a prisão em flagrante, o ato da prisão e o auto que foi feito pelo delegado, os documentos que foram construídos lá pela Polícia Civil, pela Polícia Judiciária, que nós denominamos de auto de prisão em flagrante, está em ordem. Estando em ordem o auto de prisão em flagrante, tudo bem. Mas se tiver alguma ilegalidade que o juiz venha a constatar no ato ou no auto de prisão, o juiz deverá relaxar a prisão em flagrante. A segunda situação está no artigo 310, inciso 3º. Hoje, na maioria das vezes, a prisão em flagrante é legal. Ela é legal, ela não tem vícios, né? Então, a segunda alternativa que nós teríamos, que na verdade está no artigo 310, inciso 3º, é a possibilidade que o juiz tem de conceder ao preso a liberdade provisória. A gente vai falar aí logo que para que o preso tenha o direito de responder o processo em liberdade, é necessário que ele seja primário, que ele tenha bons antecedentes, que ele tenha residência fixa, que os motivos da prisão preventiva não estejam presentes. E olha que interessante, foi acrescentado agora com o pacote de crime, que o preso em flagrante, para ter direito a responder o processo de liberdade, ele não pode pertencer à organização criminosa, nem a milícias armadas, e ele também não pode ser flagrado com arma de uso restrito. Então, olha que interessante. O juiz, quando um preso é conduzido a ele, especialmente o preso em flagrante, o primeiro raciocínio que o juiz tem, passar os olhos
para verificar como essa prisão em flagrante foi feita, como o ato da prisão foi feito. No segundo momento, ele vai olhar as formalidades, a regularidade do auto de prisão em flagrante. No terceiro momento, se a prisão em flagrante foi feita de maneira correta, ele vai verificar se o preso é primário, tem bons antecedentes, tem residência fixa, que os motivos da preventiva não estejam presentes e que o sujeito não pertence à organização criminosa, a milícias armadas, e também verificar se o preso não foi flagrado, preso com arma de uso restrito. Cláudio, quem deve fornecer muitas vezes subsídios ao juiz de que o preso em flagrante tem bons antecedentes? Muitas vezes é o advogado. É você que vai levar, eventualmente, na audiência de custódia, documentos, materiais que possam convencer o juiz a conceder a liberdade provisória para o seu cliente. E essa liberdade provisória, geralmente, ela vem com as chamadas medidas cautelares. Quais são essas medidas cautelares, Cláudio? Então, o juiz, muitas vezes, concede ou pode conceder a liberdade provisória ao preso, mas com condições. Essas condições, essas restrições, que nós chamamos de medidas cautelares, estão lá no artigo 319 do seu Código de Processo Penal. O que fala o artigo 319? Que o sujeito pode ficar em liberdade, mas deve comparecer periodicamente ao juízo, que ele deve se afastar de determinadas pessoas, não se aproximar de determinadas pessoas. Ele pode ter o direito a ficar em liberdade, recolhendo fiança, sendo monitorado eletronicamente por tornozeleira eletrônica, né? Ele pode ser afastado das funções públicas, ele pode ser afastado da atividade empresarial dele, né? Ou seja, lá no 319 do seu Código de Processo Penal, você vai encontrar as medidas cautelares que o nosso sistema permite. Então, muitas vezes o juiz, quando autoriza o preso a ficar em liberdade provisória, ele pode conceder esse benefício, mas fixar medidas cautelares, condicionamentos, para que o preso possa responder o processo de liberdade. O recolhimento domiciliar é uma outra medida cautelar do artigo 319. Bom, Cláudio, mas vamos imaginar que a prisão foi feita de maneira correta, o sujeito é reincidente, portanto não teria, em tese, direito à liberdade provisória. Qual que é a terceira possibilidade que o juiz tem? A terceira possibilidade que o juiz tem é converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Você ainda possivelmente não ouviu falar sobre a prisão preventiva, mas a gente vai falando aí nos próximos encontros sobre ela. Você vai encontrar as regras importantes sobre a prisão preventiva no artigo 312, no 313 e no 315 do Código de Processo Penal. Geralmente, essa conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é solicitada, às vezes, pelo Ministério Público na audiência de custódia, quando os requisitos não estão presentes, que poderiam levar o preso a responder o processo de liberdade provisória. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, né, nos últimos minutos aí, nós falamos hoje começamos a falar sobre as prisões provisórias, né, que nós temos 5 modalidades: prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, a prisão que acontece na sentença passiva de recurso e a prisão ainda que é determinada no rito do júri, na pronúncia, mas que também é passiva de recurso. Nós temos 5 modalidades de prisões provisórias. Aqui no quarto ano nós vamos trabalhar só com 3. Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Eu falei para vocês que a maioria das regras relacionadas a essas prisões provisórias, chamadas também de prisões cautelares, essas prisões provisórias, as regras, também estão na Constituição Federal, no artigo 5º, né? Então, nós temos várias garantias constitucionais do preso, que é preso provisoriamente.
Falei para vocês que a prisão provisória, ela se diferencia da prisão plena, uma vez que não há sentença condenatória definitiva ainda. Por isso que é uma prisão que tem uma durabilidade menor, né? Já que nós não temos ainda uma definição sobre a culpabilidade do agente. Portanto, ela deve ter uma duração limitada. Falei para vocês também hoje, comecei a falar com vocês, sobre como funcionam as regras relacionadas à prisão em flagrante. Ficaria do artigo 301 ao 310 do seu Código de Processo Penal. Falei sobre as espécies de prisão em flagrante. Flagrante próprio, impróprio, presumido, prorrogado, esperado. Né? Falei também com vocês sobre as situações onde a prisão em flagrante pode ser entendida como ilegal, violação a direitos e garantias da Constituição, quando não tem um estado de flagrância, quando o flagrante é forjado, é preparado. Tem doutrina que diferencia o que é flagrante forjado do flagrante preparado. Falei da súmula 145, né? Falei com vocês também da atuação do advogado no momento que o seu cliente é preso, né? Que nós temos lá uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 14, que dá prerrogativa ao advogado para consultar o inquérito, para consultar e anotar as informações lá das peças de investigação, né? E por último, nós conversamos com vocês aí sobre algumas formalidades da prisão em flagrante, lá do artigo 303, 306, né, entrega de nota de culpa, a confecção do auto de prisão em flagrante. E para finalizar a nossa aula hoje, a gente falou do artigo 310, né, que o juiz na análise da prisão, muitas vezes da prisão em flagrante, pode entender que essa prisão é ilegal, pode conceder liberdade provisória com as medidas cautelares lá do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou existindo os requisitos para a prisão preventiva, o juiz pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Bom, e aí a gente, por hoje, para e termina o nosso papo de hoje, tá? Então, eu estou à disposição aí para as suas perguntas. Tanto podem ser feitas no áudio, só que se todo mundo falar ao mesmo tempo, eu não vou entender. Ou você pode fazer pelo chat aí, mandando suas questões, como o Guilherme mandou. Alguma dúvida, meus amigos e amigas? Hoje nós tivemos aí, pelo meu controle, aí, 17 alunos. Tá baixa aí a frequência, hein? Avisem o pessoal, né, que isso pode dar problema se você eventualmente não participar aí. A faculdade vai disponibilizar essas presenças, a firma já está disponibilizando essas presenças, portanto é necessário que você venha aqui para assistir às nossas aulas. Dúvidas? Perguntas aí, questionamentos? Tranquilo, Enivaldo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês conseguiram ouvir? Na verdade, Thomas, a gente vai falar com vocês aqui sobre as nossas aulas, a gente vai deixar um material para leitura e vai deixar exercícios. Essa é a ideia. Isso, Maria, ó, 5 prisões. Prisão em flagrante, tá? Prisão preventiva, prisão temporária, pera um minutinho só. A prisão que é possível ser decretada no momento da sentença, mas que ainda a parte pode recorrer. E lá no rito do júri, nós também temos lá a possibilidade da decretação da prisão no momento da decisão da pronúncia. Então, são 5 modalidades de prisões provisórias. Aqui, Maria, a gente só vai falar no quarto ano sobre 3. Flagrante, preventivo e temporário. Tudo bem, querida? O pedido de conversão da prisão em flagrante preventiva? Não, né? Aí, Amanda, o advogado não quer isso, né? Quem geralmente pede a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando tem os requisitos, né? É o promotor de justiça, tá? O advogado vai pedir o relaxamento e a concessão da liberdade provisória. Pode-se dizer que ligar para um advogado é um direito fundamental do preso? Pode, Guilherme.
é um direito fundamental do preso ele ter assistência do seu advogado. Inclusive, meu querido, quando o advogado chega lá, chama-se direito de entrevista. Já caiu no exame de ordem. O que se entende por direito de entrevista? É a possibilidade do preso ser orientado pelo profissional, pelo advogado, né? O advogado vai ter acesso ao seu cliente para que seu cliente possa ser ouvido no auto de prisão em flagrante. Lembra que eu falei para você que no auto de prisão em flagrante vai ser ouvida a vítima, vai ser ouvido testemunhas e o réu também, o preso, né, o indiciado, após ele ser indiciado, né, através do seu RG, ou a legislação de indiciamento em alguns crimes exige que ele faça a identificação datiloscópica. Nessas circunstâncias, o preso também vai ser ouvido, vai ser interrogado durante o inquérito policial. Nesse contexto, então, é que se justifica o direito fundamental do preso a ter acesso ao seu advogado. É isso mesmo, Guilherme. O que mais, moçada? Por isso que se você assiste às aulas, você vai anotando as suas dúvidas e aqui a gente pode ir tirando, conversando, né? Vai sempre sobrar um pedaço aí do nosso tempo, vai ser destinado a isso. Até para que eu venha constatar se esse e-mail está sendo efetivo, né? Se essa ideia está atingindo vocês lá, né? Eu sei que muita gente ainda não acordou, muita gente não viu ainda o WhatsApp, mas eu gostaria que vocês avisassem os colegas que a gente vai ter aula, tentar promover a aula da maneira mais próxima possível, né? Da maneira mais que a gente possa se aproximar o máximo possível aqui por esse instrumental aqui do Google Meet. Mais alguma coisa, meus amigos? Avisa para mim, Maria, por favor, né? Que a gente vai ter aula 8 horas da manhã e eu já vou estar aqui, tá bom? A gente vai ser mais pontual do que a gente estava lá no momento da aula presencial. Bom, então a gente vai se despedindo de vocês aí. Eu vou disponibilizar depois para a Maria o link da aula para você também clicar no link e reassistir. É possível você reassistir essa aula, né? E as pessoas que não assistiram também, né? Eu vou colocar lá, Erivaldo, no Moodle e também vou encaminhar para a Maria, que é a nossa companheira aí, que está nos ajudando a entrar em contato com vocês. Eu até sei que vocês têm um grupo de sala, mas eu acho que é melhor assim, né? Se a Maria achar depois que é melhor me colocar no grupo da sala, eu acho que não, porque eu acho que lá você tem maior liberdade para brincar, para discutir, para criticar, né? Para tirar sarro, né? Que é comum isso, né? Então fiquem à vontade, tá bom? E aí a gente vai trabalhando dessa maneira. Então toda quinta-feira, 8 horas da manhã, o nosso compromisso aqui com vocês no Google Meet, a gente vai estar presente aqui para a gente dar continuidade ao nosso curso de prática penal do quarto ano. Um beijo para vocês, espero que logo a gente possa ter acesso aí, a gente possa se encontrar pessoalmente, né? É um momento que a gente deve valorizar o contato físico que hoje a gente não está tendo, né? Peço a Deus, né, que a gente tenha proteção divina para não ficarmos doentes, né? Que Deus nos proteja também, proteja seus familiares, né? Para que a gente possa sair dessa ileso, né? Com o menor impacto possível, né? Que o nosso país volte a caminhar, né? Deus nos ajude, nos proteja, nos guarde, para que a gente possa ter logo a paz e a possibilidade de interagir novamente, tá bom? Um grande beijo para vocês. Quinta-feira que vem, 8 horas da manhã, a gente vai estar junto de novo aqui no Google Meet, tá bom? Espero que tenha mais alunos aí para a gente poder conversar com vocês, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, tá bom? Abraço!